Fala pessoal, eu sou Tiziano Gadelha, advogado, professor, mentor e investidor de centenas de startups. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema interessantíssimo, que é como a advocacia evoluiu, em especial no mercado das empresas inovadoras. Bom, eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu comecei a advogar tem cerca de 15 anos, um pouquinho menos de 15 anos, e naquele tempo, quando eu comecei, é estranho falar isso, né? Ficar velho pra caramba, né? Pô, naquele tempo e tal. A preocupação da gente era a seguinte: quando eu estava na faculdade, que estava já se formando, pensando na prova, no exame da ordem e tal, aí a gente pensava no seguinte: olha, eu preciso ter dinheiro para alugar uma sala, preciso ter dinheiro para pagar uma boa internet, preciso ter dinheiro para uma impressora. Cara, ridículo a gente pensar nisso hoje, né? Lá atrás a preocupação com isso era porque isso era extremamente necessário. Eu não peguei a geração do fax, mas quem veio antes de mim ainda tinha o agravante do fax no telefone e tal. Aliás, tinha um outro ponto também. E os ternos. Pô, há 15 anos, se não tivesse com um terno super bonitão lá, você não atendia nem um cliente do direito do consumidor que quebrou o celular e precisava de você para o juizado especial. Ninguém você atendia. Bom, hoje você tem algumas grandes facilidades. Por exemplo, coworking emanou como uma opção, mas não apenas de custo. Eu recomendo muito que todo mundo use coworking. Eu uso coworking tanto em Recife quanto em São Paulo. Coworking, além de resolver muitos problemas com facilities, ou seja, com imóvel, com internet, com ar-condicionado, sei lá, coworking te ajuda a fazer relacionamento. O coworking te ajuda a lidar com as pessoas que estão lá vivenciando aquele ambiente. Você vai ali no dia do show, você vai encontrar alguém ali no cafezinho, você vai encontrar alguém no corredor, no banheiro. Sim, no banheiro. Você encontra gente em todo canto. E no coworking, as pessoas estão todas ali com um único objetivo: fazer negócio. E se você fizer negócio de forma orgânica, ou seja, não for muito forçado, não for... Eu detesto, dizem que até funciona, mas eu não gosto muito daquelas rodas de negócio. Agora você vai ali para a mesa 2 e aí você vai falar quem é você, o que você faz, o que você pode oferecer. Eu não gosto disso. Mas eu gosto muito do modelo de você estar lá exposto a outras pessoas e poder interagir, poder se apresentar, poder trocar uma ideia com as pessoas e a partir daí ser criado um relacionamento orgânico, beleza? Uma outra questão é a seguinte: além do coworking em contraposição aos escritórios antigos, às salas que você alugava, você também tem hoje um grande aliado para a tua advocacia que chama-se redes sociais. Veja, tem gente que... Eu tenho TikTok, por exemplo. Não sou muito ativo no TikTok, mas tenho. Pô, o troço é importante estar por lá. Agora eu sou muito ativo aqui no Instagram e principalmente no YouTube. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse cenário da advocacia para startups, advocacia para empresas de tecnologia, vai lá no nosso canal Tiziano Gadelha no YouTube. Lá tem diversos vídeos que você pode assistir, pode receber treinamento, conhecer novos temas e se aprofundar em algumas questões. Bom, então as redes sociais elas nos ajudaram muito na busca pela exposição que antes ficava restrita a uma assessoria de imprensa, a uma participação em eventos, a você publicar livros, publicar artigos, etc. Agora você tem as redes sociais como grandes ajudantes, grandes colaboradoras da tua advocacia. Uma que eu gosto muito é o LinkedIn. No LinkedIn eu publico toda quarta-feira uma reflexão sobre determinado tema. Outros dias da semana eu também publico, mas quarta-feira eu tenho um compromisso de publicar logo de manhã cedo algo sobre um tema de propriedade intelectual, um tema de inovação, um tema de startups que esteja presente naqueles dias. Bom, pessoal, e falando em startups, é importante a gente dizer que esse mercado ele não surgiu há tanto tempo, tá? Embora as startups elas existam aí há mais de 20 anos, mas o mercado de startups, o mercado mais bem organizado de startup, ele é algo recente. No Brasil, por exemplo, estima-se, de acordo com a ABS, a Associação Brasileira de Startups, que existam 10 mil startups. Agora o número aí, anota isso aí, hein? 70% dessas startups são empresas ainda em estágio muito inicial, que faturam até R$50 mil por ano. Apenas 6% dessas startups superam o faturamento de R$500 mil por ano. Aí você diz, não, mas eu advogo para essas startups que faturam R$1 milhão por mês. Ok, pontinha do iceberg.
Existe muito mais startups do que essa. A grande questão é, vale a pena você se fechar no mercado e só atender o cara grandão? Não sei. Eu acho que você perde a oportunidade se você tivesse a miopia profissional. Acho que você tem uma grande chance de conhecer essas empresas que estão validando o negócio. Pessoal, lembrem sempre do que eu falo. Em tecnologia, quem chega antes bebe água limpa. A tecnologia, pessoal, ela não pede licença para entrar, ela derruba portas. Então, se você puder entender, puder se relacionar com as startups, lá no início da operação delas, faça isso. Eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, uma outra questão muito importante é o seguinte: por que as startups precisam de advogados de fato inovadores? Pô, Tiziano, mas não é melhor a startup contratar uma pessoa que seja referência na propriedade intelectual, no direito penal, no direito tributário e tal? Então, vejam, as startups não têm tempo a perder. As startups, elas podem morrer, elas podem acabar a existência. Opa, acho que agora voltou. As startups, pessoal, elas têm uma necessidade de profissionais que conheçam, que tenham aquele jogo de cintura. Vocês conhecem alguém que atua no mercado de eventos, que faz shows, faz festas, etc. e tal? Então, esse pessoal tem que gostar daquilo. Você não vê, por exemplo, uma pessoa que trabalha na noite, um músico, sei lá, e que não gosta de festa, cara, não vai funcionar, né? Essa pessoa pode até ter, não, eu sou mais discreto, sou mais tímida, ok, mas eu gosto de festa, eu gosto de noite, etc e tal. Startup é a mesma coisa. Se você não gosta de tecnologia, você não gosta de inovação, você não gosta de ideias que de fato são disruptivas, ideias, projetos que estão mudando mercados, cara, não vai para esse mercado de startups, não vai dar certo para você, beleza? Mas se ao contrário, você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que tem apetite por aprender mais, por trabalhar com questões que não existiam até outro dia, cara, mercado de startups vai soar como uma luva para ti. Eu te garanto que você vai amar esse mundo. Pessoal, outra questão. Quais as matérias mais recorrentes das startups? Bom, a mais importante é óbvio que é a propriedade intelectual, por diversos motivos, tá? Mas não só propriedade intelectual. Você tem alguns desafios, por exemplo, societários. Você tem desafios importantes na parte consumerista. Eu vou te dar um exemplo. Alguém desenvolveu, por exemplo, a gente atende algumas health techs, empresas de tecnologia do setor de saúde, que eles têm diversas barreiras para serem superadas. Uma delas, como lidar com a privacidade. Como é que você pode, por exemplo, você tem uma lista de clientes que tem lá as enfermidades que eles, por exemplo, que tem lá as enfermidades que eles estão enfrentando. Tem lá a lista de medicamentos que eles tomam, etc e tal. Você tem que ter muito cuidado com o vazamento de dados. Mas não é só isso. Se você desenvolveu aquele software, você tem como, no mínimo, proteger o software, registrar o software, registrar a marca, ter um cuidado e registrar também o direito autoral, que não precisa de registro, mas que a gente recomenda bastante que o façam, e o desenho industrial, quando for o caso. Então, pessoal, não pensem que uma empresa de tecnologia é completamente intangível, não precisa de registros, tá? Sim, e questões regulatórias. Gente, é muito comum, por exemplo, a gente atende uma startup, que agora eles estão super conhecidos pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, desculpe, mas já pelo mundo inteiro, que eles criaram um comprimido que ele inibe os efeitos da ressaca. Qual a questão? Ele não é como esses tradicionais, que você depois de ter bebido muito, você pega e toma e evita uma gastrite, ou um mal-estar, uma dor de cabeça, não. Ele você toma antes de beber, porque quando você vai beber, ele tem um efeito grande na queima de gordura. Veja, o efeito colateral é ótimo, né? É você emagrecer. Mas a grande questão dele é que você toma antes de beber. Quando você beber, você vai conseguir catalisar aquele álcool e não vai ter ressaca. Essa é uma startup que a gente atendeu e teve desafios de regulamentação, de Anvisa, etc. e tal. Como é que você faz para lidar com o regulatório? Como é que você faz? Outro dia um mentorado meu perguntou, Tiziano, olha, como é que eu lido com as agências reguladoras? Pô, existe um profissional para cada uma, como é que eu faço com isso? Bom, é aí que a gente entra, é aí que os advogados de startups entram, porque a gente tem um grande desafio de conhecer mais o mercado do que uma especialidade apenas. Eu atuo com propriedade intelectual, mas estou cansado, na verdade não estou cansado, eu estou feliz demais em atender empresas inovadoras que são de áreas
correlatas, áreas transversais até, que tem a propriedade intelectual como norte, como coluna vertebral. É claro, não tem como você inovar sem ter propriedade intelectual. E aí é onde vem a necessidade e a importância de um jurídico adaptativo. Adaptativo, Tiziano? Isso é nova área do direito? Não. Significa o seguinte, eu tenho alguns amigos, algumas amigas que atuam com Fashion Law. Veja, o Fashion Law é a aplicação básica da propriedade intelectual. O direito das startups também. E notem que quando eu falo em áreas do direito, eu estou falando em hard skills. Quando eu falo em mercados, eu estou falando em capacidades específicas, capacidades que são chamadas de soft skills. Veja, não tente atender uma empresa, por exemplo, nesse segmento eu falei em Fashion Law. Não tente atender uma empresa de Fashion Law porque você simplesmente gosta de roupas. Não. Primeiro, entenda da área do direito que é importante para ela. No caso, a propriedade intelectual, principalmente. Segundo, vá lá conhecer muito bem o mercado. Você tem que saber, cara, Fashion Law trata de quê? Quais são os casos icônicos? O que é uma marca de posição? É o mundo da moda que está dizendo. O que é uma marca? Uma cor pode ser uma marca? Uma estampa pode ser uma marca? É isso que você precisa saber. Sem isso, sem chance de você se dar bem em Fashion Law. Eu anotei aqui uma questão para provocar vocês. É o seguinte, outro dia eu gravei um podcast com um cliente nosso e estão escrevendo aqui, qualificação profissional é essencial, sem dúvida alguma. Carmen, que é uma profunda conhecedora aí do Fashion Law. Se você não tiver qualificação específica na matéria, sem chance de você dar certo. Agora, se você também não tiver um conhecimento bom do mercado, aí, meu irmão, aí é que não dá certo mesmo. Você tem que unir as duas coisas, tá? Bom, pessoal, eu ia comentar, Gui Peixoto, Gui é um cliente nosso, queridíssimo, que tem diversas empresas, Gui é do Pará, mas fica morando entre São Paulo, lá pela Califórnia também, sei lá. Volta e meia, Gui está pelo Brasil, mas é mais fácil ele estar no exterior do que estar aqui. Gui é um baita empresário, um baita empreendedor. Ano passado faturou mais de 300 milhões de reais com as empresas dele. E Gui, numa conversa que a gente teve no nosso podcast, Gui falou o seguinte, Tiziano, eu não sei o currículo dos profissionais que me atendem. Eu disse, como assim, Gui? Aí eu cheguei a me sentir ofendido. Eu disse, pô, Gui, mas eu estudei tanto, cara. Eu te atendo e tu não sabe meu currículo. Eu disse, não sei. Como assim, Gui? Como é que tu contrata? E ele falou, cara, eu contrato os profissionais com base no conhecimento que eles têm do meu mercado. Rapaz, quando ele falou aquilo, ficou na minha cabeça, sabe? Eu pensando, poxa, mas eu tenho que ter habilidade técnica, mas ele contrata mais pela habilidade do mercado. Pois é. Isso significa que não basta você devorar os livros. Você tem que devorar as redes sociais. Você tem que devorar o YouTube, plataformas de cursos. Você tem que devorar eventos. Você tem que se envolver em congressos, em simpósios, em todo canto. A parada é maravilhoso advogar para startups. Você ganha dinheiro, você tem tempo livre, você consegue organizar a sua vida todinha. Isso não quer dizer que você vai ficar em casa, sentado, assistindo televisão apenas. Beleza? Aliás, eu falei sobre Gui. Quem quiser, assista o nosso episódio, o episódio do nosso podcast, lá no nosso YouTube, tá bom? No canal Tiziano Gadelha, lá no YouTube. Gente, já entrando aí no nosso encerramento, eu queria falar sobre alguns dos benefícios para advogados nesse mercado de startups. O crescimento profissional, né, gente, ele é o primeiro benefício que a gente enxerga. Notem o seguinte, assim como as startups elas crescem exponencialmente, ou seja, elas não crescem, eu faturei 10 mil reais esse ano, no ano que vem eu vou faturar 10.500, porque eu vou acompanhar a inflação. No outro ano, eu cresci muito, vou faturar 12 mil, depois eu vou faturar 15. Não é assim. O mercado de startups é o seguinte, você tem um cash burn expressivo. Cash burn ou burn rate, dependendo de como você queira se referenciar a esse tema, é a queima de dinheiro, ou seja, você operar no negativo. Mas veja, você operar no negativo tem um limite, tem. Qual é o teu limite? Qual é o limite do teu cliente? Eu não sei, você tem que ver qual é o limite do teu cliente. Você tem que entender qual é o limite de cada profissional, de cada empresa. Ele vai trabalhar aquele momento, durante aquele período lá determinado, com uma empresa negativa, uma empresa de caixa negativo, e depois esse caixa vai rampar, vai subir, por exemplo, começou o primeiro ano, faturou, teve um prejuízo de, 100 mil reais.
Pô, então bora fechar as portas. De jeito nenhum. Esse já é o pior cenário. O melhor cenário vai ser reverter isso. No segundo ano, vamos fazer o seguinte, vamos empatar. Empatou? Beleza. Então no terceiro ano, é um ano de faturar 300 mil. Pô, Tiziano, mas espera aí, saiu de 100 para 300? Sim, é assim que funciona. E depois, no quarto, no quinto ano, pô, 1 milhão. Tiziano vai triplicar? Sim. Gente, isso não é só para as startups, isso é para a gente, isso é para nós advogados. Se você, é uma frase velha, uma filosofia de boteco danada, mas é muito realista. Se você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, você não vai mudar nunca, você nunca vai inovar. Você tem que fazer coisas novas, você tem que entender como advogar para essas empresas, de modo a você também escalar a sua advocacia. Se você quer saber como fazer isso, pesquise. De novo, vá no nosso canal no YouTube, tem um monte de vídeo falando sobre isso. Aqui no Instagram eu posto um monte de coisa também sobre isso. E, basicamente, você precisa saber como usar a sua advocacia de forma digital. De forma digital não é só fazer cursos. Você tem a possibilidade de produtos digitais. Produtos digitais não são só e-books. Produtos digitais têm uma infinidade. Você tem que encontrar qual te agrada mais. Depois de entender isso, aí sim você vai conseguir escalar tua advocacia. E, obviamente, isso exige algumas adaptações por parte de nós, advogados. Como eu falei aqui para vocês, uma das adaptações é você ampliar suas competências. E o que foi que eu comentei? Hard skills e soft skills. Pessoal, mãos dadas. Nunca a competência técnica poderá ser negligenciada. Aí você fala, Tiziano, mas em tempos de inteligência artificial, aí é que não pode mesmo. Quando eu peço ajuda ao Bard, ao ChatGPT, ou qualquer plataforma, ao Copilot da Microsoft, quando eu peço qualquer ajuda a uma inteligência artificial, eu tenho que ter parâmetros. Eu tenho que fazer um bom prompt e eu tenho que checar. Eu não posso pedir lá qualquer coisa e aceitar qualquer resposta. Não, cara, que isso? Eu sou um profissional, eu sei o que eu estudei. Eu posso pedir para ele concatenar minhas ideias, eu posso pedir para ele me ajudar nas pesquisas, mas ele fazer sozinho? Claro que não. Se você fizer isso, aí sim sua advocacia está fadada ao fracasso. Porque um pequeno erro que aconteça na inteligência artificial vai comprometer a tua credibilidade, tá certo? Pessoal, é claro que tem alguns desafios que são muito comuns, né? Algumas barreiras que são muito comuns nesse mercado de startups. Uma delas é o seguinte, muita gente me pergunta, Tiziano, onde é que eu vou encontrar essas startups? Bom, veja, um exemplo eu já dei aqui, cowork. Todas as startups estão em coworks. Outro, muito parecido com os coworks, você tem as incubadoras, as aceleradoras, que são os ambientes de inovação, que as startups digamos que elas são empurradas para colocar aquele projeto para sair do papel e colocar aquele projeto no mercado. Outro ambiente importantíssimo é o ambiente das investidoras, dos fundos de investimento. Veja, os fundos de private equity, por exemplo, sei lá, a Bossa Nova, a venture capital mais ativa da América Latina. Cara, como é que a Bossa Nova faz? Pô, a Bossa Nova, para conhecer as startups, ela faz eventos. Ela tem interesse em conhecer as startups? Você pode participar dos eventos da Bossa Nova. Ah, Tiziano, mas são online. Participa, depois vai lá no LinkedIn, manda mensagem, interage com as pessoas. Você precisa aprender alguns hacks de como chegar na startup e converter aquele contato em clientela. Essa é uma forma de resiliência, né? Uma forma de você sofrer pela advocacia antiga e conseguir inovar, conseguir encarar o mercado, conseguir se adaptar, ter aquilo que eu falei, uma capacidade adaptativa, um jurídico adaptativo às novas realidades. Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá? Eu não vou mais tomar o tempo de ninguém, eu quero dizer que quem gostou desse conteúdo, vá lá no nosso YouTube, procure o nosso canal e entre para saber um pouco mais dessa matéria tão apaixonante que é a advocacia para startups. E quem tiver mais dúvidas, quem tiver sugestões de temas, por favor, manda para a gente que nós vamos tentar atender todas as sugestões. Beleza? Valeu, até a próxima.